Boa tarde. Vamos lá, então, mesa de número 16, que tem como título O Lugar que Fazemos e de que Somos Feitos. Para poupar o Cristiano, que vai fazer a mediação, de fazer a leitura biográfica dos participantes, faço isso eu, começando por você. Cristiano Mota Guiar, de Campina Grande, até o ano de nascimento, 1981, é escritor, crítico literário e professor. Mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e atuou como pesquisador visitante na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Participou da revista Granta, Melhores Jovens Escritores Brasileiros, e trabalhou no Festival Recifense de Literatura. Tem textos publicados na Inglaterra, Estados Unidos e Argentina. Editou revistas artesanais e atualmente editor, olha, isso aqui tá antigo, editor do site Vacatus. Porque famoso, quando não manda biografia, a gente tem que pegar da internet, né? E acontece isso. É autor, entre outros, de... É uma ótima lembrança. É autor, entre outros, de... vamos lá. O Leviatã. Na outra margem, o Leviatã está errado, mas como sou leitor, eu corrijo ao vivo. Na outra margem, o Leviatã, da editora Lote 42. Gótico Nordestino, editora Alfaguara. E o mais recente livro de não ficção, Tanto Oceano, Tanta Solidão, editora Boio. Lara Raj é jornalista e mestre em políticas de comunicação pela Universidade de Brasília. Trabalha como repórter na agência de notícias da Câmara dos Deputados. É autora do livro de contos Eu Não Disse, publicado pela editora Cachalote. E coautora do livro Paura, um mergulho na síndrome do pânico. Estamos também com Lúcia Puchan. Nasceu em Niterói. É designer, premiada na terceira edição do Prêmio Rio de Contos, classificada no Prêmio Maria Carolina de Jesus, finalista do Prêmio Off Flip 2024 na categoria Contos. Tem contos publicados em coletâneas e revistas literárias, e é autora dos volumes de contos Qualquer Coisa de Errado, editora Patuá, e Aqueles de Quem Se Fala, editora Reformatório. E estamos também com Mário Medeiros, de quem também sou muito fã há muito tempo. É sociólogo, escritor e professor. Em 2019 lançou o livro de contos Gosto de Amora, pela editora Malê, que foi finalista do Prêmio Jabuti. E em 2020, o segundo volume de contos Numa Esquina do Mundo, editora Capulana, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos. Em 2025, seu mais recente livro de contos Caquinhos Vermelhos, pela editora Fósforo. Ele escreve ficções urbanas sobre personagens em conflito permanente com a realidade de grandes cidades. Boa mesa. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. É um prazer e uma alegria estar aqui, né? E eu queria antes de fazer as perguntas, eu já queria convidar todos e todos a pensarem diálogos com as nossas autoras e o nosso autor, né? Eu acho que eu preparei 4 a 5 perguntas para conversar com eles e com ele, com elas. E eu já queria, depois disso, queria já passar a bola para vocês para a gente continuar essa conversa até às 17 horas, não é isso? Das 16 às 17, né? Então, é uma alegria, foi muito interessante, muito bacana conhecer a literatura de vocês. Eu gostei bastante dos livros, né? Queria dar os parabéns para vocês. E a sugestão, o tema da mesa, deixa eu pegar aqui minha colinha. O título da mesa, eu acho que o celular descarregou. Não, ainda está vivo. O título da mesa é O Lugar que Fazemos e de que Somos Feitos. Então, a minha mediação, ela vai ter como palavra-chave lugar. Até porque é um dos temas que está no meu livro de ensaios, né? Tanto Oceano, Tanto Solidão, sou autor da Aboio, e é um livro que compila textos meus sobre literatura brasileira, sobre diversos temas, e um dos temas é o espaço, que também foi o tema da minha tese de doutorado. E, de alguma maneira, a gente vai usar essa palavra lugar para metaforizar um pouco dimensões que eu vejo na obra de vocês. As minhas questões vão ser sempre para vocês três, tentando articular o que eu vi no geral na obra de vocês, né? Bom, a gente está então com Caquinhos Vermelhos, né, do Mário Medeiros. A gente está aqui com Aqueles de Quem Se Fala, né, da Lúcia Puchan, né, e o Eu Não Disse, da Laura Raj, tá bom, eu Não Disse, da Laura Raj. São, de fato, escritas diferentes. A gente tem o mesmo gênero, que é o conto, embora talvez, no caso da Lara, eu sinto uma conexão um pouco diferente nessa estrutura. Você pode até pensar sobre isso um pouco, né? Mas eu penso que, primeiro, tem uma coisa que me chama muita atenção na escrita de vocês, que eu anotei aqui, que é
a força dessas vozes narrativas que aparecem. Há uma autenticidade e uma verossimilhança no sentido positivo. O que eu quero dizer com isso é que quando eu leio, quando os personagens ou narradores de vocês falam, eu consigo ver vozes complexas que me passam experiências que a literatura pede na sua profundidade. Então, acho que um primeiro ponto de articulação entre os 3 livros é isso que eu estou chamando de autenticidade das vozes narrativas. E cada um à sua maneira, eu vejo também um cuidado com o olhar social. É uma coisa que em algum momento a gente vai pensar um pouco também juntas e juntos, né? Para começar, eu queria que vocês apresentassem cada um o livro de vocês, né? Eu acho, não sei se todos aqui leram os 3 livros, né? Então eu queria começar, a gente pode começar pela Lúcia, né? É, não, perfeito, atendo o pedido. Mário, você foi convocado. Você foi convocado. Mas a voz do povo clamou. Veja como eles gostaram quando eu passei por você. Então, Mário, me fala um pouco do que é o Caquinhos Vermelhos, tá? Eu volto. Só uma coisa, eu tô sem celular e sem. Me avisa, tá bom? Bom, boa tarde, todo mundo que está aqui presente. Quero agradecer muito o convite da Casa Pagano, todos os institucionistas, meu velho amigo Fernando Ferroni, Marcelo, Galgo, enfim. O Caquinhos Vermelhos ele é um conjunto de histórias curtas, um conjunto de contos que, de alguma maneira, eu estou justamente tentando testar esse aspecto das vozes, né? Das vozes narrativas. E envolvendo diferentes dimensões também com cidade muitas vezes é São Paulo, mas não só, né? Em que os animais, os instrumentos musicais, sujeitos estranhos dentro da cidade, enfim, narram. E essa ideia dos caquinhos, quer dizer, tem a ver com o título Memórias Sentimentais em Pisos de Caquinhos Vermelhos. Então, também tem essa dimensão de um lugar de algo que é comum a todos nós, ou muitos de nós, não só em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil, aqueles caquinhos de cerâmica que fazem parte dos nossos quintais, quintais de avó, quintal de família, enfim, de onde surgem muitas dessas narrativas aqui. Tem muito um gosto de memória com esses espaços e o que é possível emergir dessa memória por meio dessas vozes que eu procurei contar nesses 8 contos. Como que é isso? Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. O meu livro, Eu Não Disse, também é um livro de contos, mas que pode ser lido como uma novela também. É um livro que começa narrando um suicídio do pai de uma família, e a partir daí começa com esse clímax, e a partir daí tem uma investigação disso, né? De como que se chegou até aí. É uma investigação que também tem diferentes vozes, diferentes olhares, a perspectiva do filho, da filha, do próprio cara que se matou, o pai dessa família, da ex-esposa, de desconhecidos. Então, eu parto de um lugar de uma devastação familiar, de um lugar de uma devastação no íntimo, né? Mas também que conversa com o social, porque eu acho que toca em diferentes mazelas sociais, seja de saúde mental, o vício, distúrbios alimentares, toca em diferentes questões sociais. Então, o íntimo conversa com o social também, e aí a gente vai tendo esses diferentes olhares, tem uma dor que liga esses personagens, e depois tem uma tentativa também de investigar o silenciamento. O título, né, fala muito sobre isso, Eu Não Disse, o silenciamento das tragédias familiares, e acho que é isso. Olá, boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite, Marcelo. Vocês, a presença de vocês, estão honradíssima. Eu sou a primeira vez que eu venho à Flip, estou embasbacada com tudo, com todos que eu estou vendo conhecendo.
Bom, mas meu livro, Minhas Vozes Narrativas, né, como você falou, eu parto sempre muito das relações interpessoais. Então, são situações, detalhezinhos de conflitos que podem surgir e o personagem nasce disso. E esse livro em particular, eu trabalhei muito também com a intertextualidade, com textos que eu gosto e que me estimulam, me dão vontade de escrever. E então eu fiz, às vezes, um outro ponto de vista de um texto famoso, ou de um personagem, a voz de um personagem que não teve tanta voz assim. Eu brinquei um pouco com essa intertextualidade. Por isso esse nome, Aqueles de Quem Se Fala. Maravilha. Quer bater palma, toma? Eu queria pegar um pouco... Vocês já caminharam por alguns tópicos que eu vou desenvolver daqui a pouco nas perguntas, mas eu queria pegar um pouco para a gente pensar a partir do que vocês já trouxeram. Porque é muito legal, porque vocês já trouxeram coisas que eu fiquei pensando sobre os livros também, né? Vou começar pelo Mário, né? É muito interessante, eu vou voltar a essa questão para todos vocês, os três, mas é muito interessante, você fala assim, sujeitos estranhos e caquinhos do quintal da avó, né? Essa imagem incrível, né? Que é a rua, né? Metaforicamente, né? O espaço mais amplo social, por um lado, e o espaço da intimidade, né? E eu queria ficar... Então, eu vejo no livro de vocês um pouco essa relação, mas eu quero segurar um pouco essa relação específica, daqui a pouco a gente volta para ela. Mas, Mário, me fala um pouco desses sujeitos estranhos. Por que narrar sujeitos estranhos, que às vezes nem são humanos, né? Caso eu tenha lido bem, né? Enfim, me conta aí. Cristiano, o Caquinhos, o livro, ele também tem essa dimensão, você falava antes da questão social. Eu escrevi esse livro durante a pandemia, né, de Covid, enfim. Afetou todo mundo aqui, né? E com a perspectiva não muito boa, eu não sabia se ia sobreviver e se muita gente ia sobreviver, considerando a maneira como as coisas andavam. Então, essa dimensão da estranheza, acho que muitas vezes aparece no livro com esse peso, né? A pandemia de Covid-19, saber se vai ou não continuar estando por aí, continuar vivo, né? Refletir sobre isso, né? Acho que tem uma dimensão da finitude. Tanto que alguns desses contos eles saíram aqui a colar antes de chegarem ao formato do livro na foto. E o último conto, o de Quando Éramos Antes, ele é talvez o conto mais pesado, mais difícil nesse sentido de pensar sobre a dimensão da estranheza, que você pode morrer a qualquer momento simplesmente pelo ato de respirar, né? Mas, em verdade, não por isso. É pelo fato de você ter um governo que, naquele momento, não tinha qualquer tipo de responsabilidade pública, civil, com a dimensão da ciência e da doença e tudo mais, né? Isso, de alguma maneira, vai organizando, quer dizer, esse era, conversando até com a minha editora, a Juliana, tá ali, e o Marcelo de Salete, que fez a capa. Todos os três são E quando eu mandei o livro para o editor, eu falei, não, esse aqui é o primeiro conto, ele acabou se tornando o último, então não dá esse peso, né? Também, os últimos contos desse livro, eles vão na mesma direção. O Coro de Gatos foi um conto que saiu na Lavoura, né, editado pelo André e pelo Lucas, né, André Ball, Lucas Berzola. Também tinha muito isso aqui, naquele 2021, 2022. O tema da revista era sobre animalidades, né, estranhezas, relação com o humano e não humano. E acho que era muito o que estava orbitando a cabeça da gente naquele momento sobre o que iria emergir em termos de humanidade pós-pandemia, né? É claro que também o livro acabou juntando outras coisas, quer dizer, então tentar pensar em outras formas de narrar, né? Não só a dimensão do conteúdo, que é isso que vai criando a memória, a sensação de estranheza, mas como é que eu narro a estranheza? Qual é a forma de narrar a estranheza? Então, aí eu não morri, então dei continuidade à imaginação, quer dizer, se um instrumento musical narrasse, como que ele narraria?
né? Se os animais, enfim, gatos narrassem uma determinada situação, como que eles narrariam, né? Se sujeitos não humanos, e por aí vai, quer dizer, se a memória for esse mote de alguém que sobrevive ou pensa que pode ou não sobreviver à pandemia, qual é a forma encontrada para dizer muitas vezes o que parece ser indizível? Então, um pouco nessa direção. Até você adiantou uma questão sobre a arquitetura do livro, que eu quero depois que a gente volte para ela. E aí, eu queria saber, você falou, e é um livro, eu acho que muito impactante, né, das narrativas, e eu tinha talvez duas questões a partir do que você trouxe e que convergem com a minha leitura, né? Primeiro, eu queria, por que o desafio do suicídio como tema literário? Assim, eu queria te perguntar isso. Cristiano, eu vou começar citando aqui o Vira Vinha, que ela me impactou muito quando ela disse que ela escrevia sobre traumas vividos e imaginados, pessoais e sociais. E isso me dá a coragem de dizer também que eu também escrevi sobre traumas pessoais vividos e imaginados, né? E eu antes tinha um pouco de vergonha até de dizer isso, que, enfim, que o pai dos meus filhos tinha realmente se matado e que era uma investigação pessoal, mas porque eu tinha medo dessa classificação da autoficção, de ser considerado um livro menor, mas eu não considero meu livro de autoficção. Ele tem esse elemento autobiográfico, que são os meus sentimentos traumáticos, e uma investigação das perguntas que me perseguiam. Então, por isso o tema suicídio. Mas eu juro que tem um pouco de leveza também, gente, não se assustem. E também eu tinha um pouco de medo de assustar, né? E com esse tema. E aí, mas foi isso realmente que aconteceu. E aqui na Flip mesmo eu vi tanta gente falando da forma como nascem os livros, como isso é entrelaçado com a própria vida, de alguma forma, sem que isso seja autoficção, porque no meu próprio livro, a partir do momento que eu tento embarcar de pensar como o filho pensou esse vício e esse suicídio, como a filha, como o próprio cara que se matou pensou isso, né? Isso já é uma ficção, essa imaginação. Então, eu escolhi esse tema pelo meu trauma pessoal mesmo e essa investigação de temas, de sentimentos muito complicados, um sentimento que vai desde uma tristeza profunda, óbvio, mas outros sentimentos também, sentimentos menos que eu me senti envergonhada desses sentimentos, e eu tive que investigar para lidar com isso, o alívio, a violência, e enfim, eu parto disso. Sim, tá. Ok. Mas minha defesa realmente eu não vi como autoficção e eu acho que você sai bem longe desse campo da autoficção. Vai para um lugar que para mim como leitor é muito mais interessante, eu acho. Mas ainda ficando no teu livro, Lara, me chamou muita atenção essas diferentes perspectivas que você coloca, né? Esse exercício de estar no outro e tentar dar um contorno ou circundar esse tema literário, que é um tema, o suicídio é um tema da literatura, né? E eu queria te perguntar por que essas diferentes perspectivas, né? Ou como você chega a essas diferentes perspectivas na fatura da tua escrita, né? Vixe. Bom, eu acho que eu chego nessas diferentes perspectivas tentando... A Noemi Jaffe, eu faço uma oficina com a Noemi Jaffe desde 2021 e ela diz que se você quer narrar o Rio, você seja o Rio, né? Então, eu tentei realmente incorporar isso, incorporar ser essas pessoas, ser o filho, ser a filha.
E eu fui muito mal sucedida, porque meu filho e minha filha leem e falam que horror isso que você escreveu, isso não tem nada a ver com o que eu sentia. E isso me causou muitos problemas pessoais, inclusive, porque no começo eu não tinha nomeado ex-esposa, filho, filha. Não, eram contos com outros nomes. E aí eu fiz uma leitura com a Carla, crítica com a Carla Kinzo. E aí a Carla Kinzo falou, eu acho que tem uma dor que une todos os contos, e realmente tem. E eu acho que você devia enfatizar filho, filha. Ela que me deu essa ideia de estabelecer essa costura. E aí eu falei, então eu vou incorporar. Mas, assim, eu acho que as questões que tangem ali o filho, a filha, são questões que vão muito além, né? São questões que perpassam toda uma geração mesmo, né? Seja vício em games, seja distúrbio alimentares. E aí tem essa dor particular, muito particular, que é a de lidar com o luto de um suicídio, que é um luto talvez mais complexo, né? Um luto que eu acho que envolve muita culpa por parte de todo mundo, o que é que eu poderia ter feito. E, ao mesmo tempo, o Andrew Solomon, aquele jornalista que escreveu sobre depressão, ele tem um trabalho recente que ele entrevistou familiares de pessoas que se suicidaram, e todas tinham uma questão que era não só porque a pessoa, o familiar se matou, mas o que é que mantém a gente vivo, né? Qual é a nossa pulsão de vida? Então, eu também fui muito para esse lugar, sabe? E para a gente fechar essa rodada, né, com a Lúcia, Lúcia, tem realmente na tua literatura essas dores que vêm do mínimo mesmo, né? E foi muito interessante, eu gostei muito como você fez a nomeação disso, que eu estou parafraseando de maneira talvez mais rude, enfim, e você nomeia de maneira muito mais bonita, que é os pequenos conflitos, né? E minha pergunta é muito parecida com a pergunta pro Mário e para a Lara, assim, por que esse olhar para os pequenos conflitos, né? E como fazer o mínimo reverberar, né? A ponto desse mínimo ser, na verdade, talvez uma ponta do iceberg, algo muito maior, mais profundo, que você está buscando, você está tentando alcançar no teu trabalho como autora, né? É assim como a fotografia, sabe? Eu gosto muito da fotografia do zoom, que pega coisa pequenininha ali e amplia. Eu vejo o que eu escrevo da mesma forma. Porque eu acho que todo grande conflito, seja lá de que natureza for, surgiu de uma coisa mínima. Então, tudo está ali no pequenininho, tudo surge de uma fagulhazinha para a coisa acontecer. E esse livro é diferente do Mário, que ele falou que o conto mais pesado ficou por último. Eu acho que o mais pesado começou. Eu acho que ele vai ficando mais leve depois, né? E isso é uma grande conquista para mim, porque eu tinha uma tendência de fazer as coisas bem pesadas. Eu estou conseguindo superar isso e vou passar para o mais leve. E sobre o que ela falou também, assim, em tudo que a gente escreve tem a gente, né? A escrita é uma forma da gente elaborar a vida, né? O real. Então, tem um monte de mim nesse livro e nada sou eu. Né? Em tudo que a gente escreve tem, seja num detalhe, uma cor de uma parede, de um abajur, de um tapa em alguém, uma coisinha, acho que sempre escapa para a nossa literatura. Né? Eu acho que essa frase é muito bonita, né? Tem muito de mim no livro, mas nada sou eu. Acho que isso vale para o ficcionista, para o poeta, para a poeta, né? Voltando a essa ideia do lugar, que eu falei que é uma palavra simbólica para mediar a nossa conversa, e que um pouco isso me despertou também, porque uma fala do Mário um pouco antes, eu queria que a gente continuasse contigo, Lúcia, já que você já está com o microfone aí. Uma das ideias de lugar literário tem a ver com a arquitetura do livro, né? E realmente me chama a atenção o modo como vocês organizam os contos de vocês.
Eu sei que essa é uma pergunta que nós, leitores, temos sempre muita curiosidade em relação especial ao livro de contos. Como é que foi para vocês? É uma pergunta para os três, a gente começa com a Lúcia e vem, né, para o Mário. Como é que foi esse processo de construir um mosaico, um quebra-cabeças, para encaixar todos os contos no lugar em que vocês sentem que deveria estar? Foi uma coisa só de vocês? Teve o trabalho também de parceria com o editor, com leitores críticos, né? Eu queria ouvir um pouco, Lúcia, você e depois os demais. Bom, para mim isso é dificílimo, você conseguir dar essa ordem, porque as leituras não são, né, nenhum leitor vai ler como eu leio o meu texto. Então, eu nunca vou saber qual é a melhor ordem. Então, as sugestões que o Marcelo me deu, eu acatei de cara, porque eu acho que eu sozinha não saberia dar uma ordem para aquilo ali. E espero que não tenha ficado tão caótico. É isso, eu não tenho um raciocínio assim para determinar, estabelecer uma ordem que eu defenda como a melhor. E esse processo com o seu editor, quanto tempo foi isso, assim, dessa organização dos contos, enfim? Eu acho que foi muito rápido, assim, foi minha primeira experiência com o editor mesmo, né? Eu adorei, eu senti muita falta disso e eu adorei as sugestões que ele me deu, acatei e todo mundo que me dá sugestão de alguma coisa que melhore, que me dê potencial de melhorar, eu tô ouvindo, tô acatando, adoro que me falem, né, que me deem um retorno do que eu fiz, porque eu quero aprender o tempo inteiro, eu quero melhorar o tempo inteiro. Eu comecei já velha. Assim, velha, né? Eu não sou velha. Eu tenho 58 anos, não foi tarde. Mas eu quero Estou ouvindo aprender. as sirenes da patrulha do etarismo. Estão soando. De modo algum. Estamos ótimos, estamos todos ótimos. Deixa eu saber, no Rio de Contos, eu não sabia que existia curso de escrita criativa, não sabia nada. Então ele abriu um mundo para mim que eu não imaginava. E agora que eu sei que isso existe, eu sou a louca das oficinas. Eu quero aprender o tempo inteiro, quero ouvir todo mundo o tempo inteiro. E eu quero que quem lê meu livro me diga o que foi que eu fiz. Sabe? Eu acho que ele sabe mais do que eu. Lara, no caso específico do teu livro, a pergunta é a mesma, né? Para você e para o Mário também, mas no caso específico do teu livro, eu me identifico muito por quê? Porque, assim como eu me identifico com essa busca da estranheza do Mário, tem muito na minha literatura também, o meu livro de contos de 2018, Na Outra Margem do Leviatã, que saiu pelo Lote 42, ele tem umas ligaduras que remetem a uma ideia de romance. E claramente, assim, o Eu Não Disse, tem também uma certa estrutura que é mais encadeada do que a média de um livro de contos. Então, para além dessa organização em si, né, eu queria muito saber como é que foi isso, assim, dessa ligação um pouco mais intensa entre as narrativas. Assim. Pois é, no caso do meu, teve uma construção coletiva muito grande. Foi isso, assim, a Carla Kinzo foi a primeira pessoa que falou para mim, ei, tá na hora de você publicar. E aí eu juntei todos os contos que eu tinha produzido durante as oficinas, a oficina com a Noemi Jaffe, no meu grupo da escrevedeira, e aí mandei para ela, e ela que falou, tem uma dor aqui que une todos esses personagens, vamos explicitar isso mais. O que você acha? A leitura crítica dela veio sobretudo nesse sentido de fazer uma costura. E eu achei muito interessante, porque é um livro de contos que tem essa costura, eu gosto mais de ler também. Sabe? Você vê o personagem reaparecendo, né? De alguma forma. E aí, quando ela me propôs isso, eu reorganizei o livro inteiramente, tirei 2 contos que não tinham essa dor unindo, que eu achava que escapavam, e cometi esse ato que me causou problemas pessoais, que foi nomear esses contos de filho, filha, ex-esposa e tal, que davam um caráter mais autobiográfico para o livro que eu gostaria, né? Porque
Aí meus filhos falaram, ué, mas se o suicídio é verdade, então vou achar que tudo é verdade? Essa coisa, não é porque tá com o nome filho e filha que não é uma obra de ficção. Mas eu assumi isso, banquei, falei, não, vamos lá, eu acho que é melhor pro livro isso, e aqui internamente a gente resolve, assimila, e aí banquei esse risco de ser mais autobiográfico do que eu gostaria, a partir dessa postura, pela literatura mesmo. Mari, Mário, e no teu caso, já fiquei muito curioso porque você falou, né, me corrija, o mais pesado, de fato, tá no final mesmo. Fecha com uma porrada mesmo, né? Por quê? Para além disso, por que essa escolha? E me conta um pouco também da tua arquitetura, né? No teu livro. Ah, a ordem dos contos ela foi decidida em diálogo com a editora, né? Porque é isso. Eu não sou nada organizado, eu não sou tão organizado na minha vida de ficcionista quanto eu sou e preciso ser na vida de sociólogo, digamos assim. E ainda bem, uma coisa está aqui, outra coisa está lá, né? Então, quando eu estava escrevendo os contos dos Caquinhos, eu não tinha na cabeça que eu tinha o livro, o Caquinhos Vermelho, como um projeto desde o começo. Tá? Esse é o primeiro ponto. E eu fui escrevendo, e até acho que esse aqui está acabado. Né? Esse aqui tá a dificuldade de colocar o ponto final, mas esse aqui eu acho que tá acabado e foi chegando a um conjunto de narrativas ali. Nesse caso, então, foi isso, quer dizer, de quando éramos antes, o último conto, foi um dos primeiros contos que eu escrevi. Né? E havia uma coisa na minha cabeça de que eu queria escrever muito sobre aquilo, tentar, de alguma forma, guardar, tanto quanto eu pudesse, algo a respeito da pandemia. Né? Então, só que com o passar do tempo, né, com a Dada Traoré, foi isso. As coisas foram também ficando um pouco mais leves. Né? Então, quando eu mandei os originais para a editora, aí começou uma conversa com a Juliana, enfim, o pessoal da Fósforo. O que você acha se a gente mudar? Eu falei, eu sou tranquilo com relação a isso, não tem, achei que fazia sentido. A mesma coisa com relação ao título do livro. Também eu tenho uma dificuldade enorme de chegar na solução do título. Né? Quer dizer, um dos pontos pode ser. Então, na minha cabeça fazia sentido que, sei lá, o manuscrito achado num quarto poderia ser o título. Né? Eu achava que tinha tudo a ver. Ou o meu tio de Burkina Faso, quando eu dei para algumas pessoas lerem também, achavam que era isso. Mas depois o que amarrava tudo, o que podia amarrar era justamente essa imagem física desses caquinhos, com esses fragmentos. Se você olha de perto, você está vendo fragmento, você olha à distância, você está vendo um mosaico, e é um pouco essa dimensão de mosaico que esses contos têm no livro, que vão permitindo outras possibilidades, não só a dor, também a ironia, também o humor, também o fantástico, pode estar ali sentando o peso do real. E aí, pensando agora uma outra forma de falar, de refletir sobre o lugar literário, né? Eu queria muito ouvir vocês, a gente pode começar contigo, Mário. Eu queria muito ouvir vocês sobre o lugar social e o lugar de identidade, a partir do qual um escritor e uma escritora partem, né? De que maneira o lugar social de vocês está atravessado por questões de classe, de raça, de gênero, de alguma maneira ecoou na escrita do livro de vocês, né? Então eu queria que o Mário começasse um pouco. Acho que tem isso sim, quer dizer, os personagens que estão nesses contos estão atravessados por experiências de gênero, de raça, de classe, né? Enfim, algumas mais explícitas que outras, né? Algumas narradoras, alguns narradores mais explicitamente ditos para o leitora, quem são, como são, né? Acho que também não tinha como fugir disso, considerando um monte dos contos, em situações de violência, em situações
essa dimensão de memória, e a memória assim, também ela é muito organizada a partir desse lugar de onde você recorda, né, num certo tempo presente, olhando para certas dimensões do passado. Então, a maneira como o mesmo evento pode ser visto por homens, mulheres, brancos, negros, enfim, com pessoas com mais ou menos dinheiro, é absolutamente diferente, né? Se os animais recordam, se os animais não, também você tem uma outra forma, talvez, de perceber as coisas. E isso, eu acho que tá presente, sim, no catecismo. Eu não tenho problema nenhum com a ideia de identidade, né? Acho que todo mundo tem identidade. Acho a discussão sobre identitarismo é pedestre, é rasteira, não é? E dá para ir além disso, né? Considerando que todo mundo tem, como que é selecionado por isso, e o que faz, o mais importante é o que você faz com essa identidade, né? A partir daí. Então, acho que isso tá presente nesses pontos. Lara. Eu acho que o André Balbo, quando ele foi falar do meu livro, na pré-venda, ele escreveu lá no site para descrever o livro, o livro se inscrevia numa espécie de pregó, um certo horror doméstico latino-americano. E quando eu vi isso a primeira vez, eu até me assustei um pouco, porque muitas vezes quando você está num lugar de violência, você só aguenta o lugar de violência porque, né, aquilo é o que você tem ali para viver, para tolerar. E aí depois eu pensei, nossa, isso realmente tem a ver com... Foi uma leitura que me acrescentou, sabe? Porque eu pensei, nossa, isso tem muito a ver com o estado em que esse livro foi escrito, que foi um estado de um certo horror doméstico, uma certa devastação, assim, doméstica. E é isso, né? Muitas mulheres latino-americanas estão indo nessa linha, não porque a gente gostaria de escrever sobre violência, talvez, assim, eu acho assim como o racismo, né? Aparece, você está falando sobre outras coisas e isso aparece. Então, a gente está falando sobre outras coisas e a misoginia aparece. Então, não tem como minha escrita vem desse lugar, tem essa perspectiva de gênero também. E tem essa perspectiva de gênero, eu acho, do pessoal ser político, né? Então, acho que sim, que é muito marcado por isso. O volume maior dele é mais influenciado pela minha leitura, né? E lógico que os outros que por acaso não foram, não partiram de nenhum outro texto, não teve essa intertextualidade, do que me cerca, do que impacta, do que chama a minha atenção, do que faz meus olhos, né, focarem naquilo ali. Eu não sei nem se eu estou respondendo o que você está perguntando. Mas é isso. Eu já, inclusive, então, já faço uma última rodada para passar para o público. A gente tem o quê? Uns 10, 15 minutos, talvez, né? 15, tá. Então, que tem a ver com as questões das leituras mesmo, né? A dimensão da intertextualidade é muito forte no teu trabalho, no teu livro. Não sei se Maria é uma coisa errada, pode me corrigir, mas não sei, eu senti que tem os elementos do fantástico, mesmo quando está no realismo, mas tem alguma coisa de João Antônio ali também, eu não sei se é um cara que se curte, assim, né? E realmente eu senti uma afinidade no caso da Lara, porque tem também essa dimensão do horror, né? Que é uma estética com a qual eu caminho também. Então, se você pudesse também nomear, Lúcia, explicitamente o que você estava lendo e de alguma maneira isso te alimentou, né? E aí a gente segue com a Lara e o Mário. E aí a gente passa para o público, né? Olha, tem textos que eu mal consigo concluir porque me dá tanta vontade de escrever. Um estrangeiro que tem uma tão pequenininha, um pontinho pequenininho que partiu do estrangeiro. Eu já li aquele livro 3 vezes, eu acho que eu vou ler mais 10 vezes no resto da minha vida, porque ele me atrai de uma forma que eu não sei nem explicar.
Amilcar Betega, que eu leio o texto dele e eu Grande fico... contista, ótima lembrança, grande contista, um pouco desaparecido, um pouco sumido, assim, Ele mas... inspira extremamente. Sempre, eu até comentei com a minha amiga Flávia, que ela falando, o que te estimula para te fazer andar. Eu pego um livro desse e na hora me dá 1000 ideias. Tem um da Shirley Jackson, eu comecei a ler. Eu estava construindo uma outra história na minha cabeça. Eu parei, escrevi a minha história depois de concluir a leitura do dela. E eu adoro quando isso acontece, sabe? Porque esses textos que me estimulam, que eu vibro por eles, então eles que vão, né, produziram muito desse texto aí, mesmo que quando surgiu um outro livro, que não tenha uma coisa assim tão direta, por trás de tudo que eu escrevo tem tudo que eu li, tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi, né? Isso tudo me compõe, então a minha produção parte disso tudo. Para falar sobre as influências, Sim. né? De alguma forma, na escrita desse livro. Bom, meu livro tem várias citações, né? Que abrem os capítulos e de livros que me marcaram durante essa escrita, como Se Não Fossem as Filas de Sábado, da Mariana Salomão Carrara, que também começa com um suicídio. E de lá eu tirei essa ideia de começar com um suicídio também e a partir daí investigar. Depois, o que vem depois, né, uma reconstrução possível. A Elvira Vinha foi muito importante também. E a Tatiana Salem Levi, com o Melhor Não Contar. Quando eu dei uma vacilada, assim, será que eu vou? Será que realmente eu devo escrever esse livro? E a Tatiana Salem Levi me deu um pouco essa coragem. Assim, até a Socorro Raspioli, com essa coisa dela de dizer, escreva a história que só você pode escrever. E, de alguma medida, em alguma medida, eu achava que era uma história que eu poderia... Assim, claro que depois tem ecos, né? Eu achei que, no princípio, eu falei, nossa, quem vai se interessar por isso? Porque eu achava que era uma dor muito particular. Mas, a partir da leitura das outras pessoas do livro, eu entendi que não, que era a devastação pelo vício também era uma dor social ali que dialogava, né, que está no livro também. Então, eu acho que o Camus também, né? Porque o Camus, ele escreve sobre suicídio a partir do mito de Sísifo, né? E com essa pergunta fundamental, né? Que não existe pergunta mais importante que é se a vida vale ou não a pena ser vivida. Então, eu citaria ele. Eu acho que tem aqui, esses escritores que a gente vai... que gosta, que aparece nos livros, né? Enquanto a gente está pensando nos contos, às vezes de maneira mais direta, às vezes não tão direta. Então, o João Antônio, que você citou, é uma paixão de adolescente. Nossa, que maravilha, porque foi o momento da mediação em que ou eu pagava o mico ou eu acertava totalmente. Fez um golaço, né? Acertou em cheio. Mas, cara, realmente eu senti muito, muito o João Antônio, assim, né? Eu não sei nem explicar como, assim, mas tem uma... Não sei, não é nem necessariamente o universo, embora haja conexões, mas é alguma coisa no ritmo mais profundo da narrativa, sabe? Eu sempre gostei muito dele, Malagueta Peloso Bacanaço, né? Com Leão de Chácara, que acho que também é um baita livro. Acho que também essa dimensão da estranheza e a maneira de narrar algumas situações muito do cotidiano e estranhas, na mesma época ali, os contos que estão reunidos no Antes do Baile Verde, da Lígia Fabriciante, acho que é uma baita contista mesmo, né? De maneira como Vem a Ver o Pôr do Sol, por exemplo, é um conto lindo e terrível da Lígia, o Antes do Baile Verde mesmo, A Peste do Camus, né? Camus Coelho. Conectando tudo, né? Eu não imaginava, assim, isso de fato me surpreende, assim, mas legal. Não foi estrangeiro, legal. mas a situação da peste, como ele narra aquilo, acho que está, em alguma medida, também orbitando aqui e acolá.
os contos do Caquinhas Vermelhas. Então, eu fico com isso. E essa coisa da multiplicidade de vozes, né? Tem 2 livros do Pepetel que eu gosto muito, muito mesmo, né? Mayombe, né? E A Geração da Utopia. É um desses livros que me marcaram profundamente. E a maneira de narrar um evento histórico e a multiplicidade de vozes narrativas sobre o evento histórico, acho que o Pepetel é um desses autores que me marcaram muito, que estava me marcando agora. Maravilha. O Painho tá aí. Temos pelo menos umas 2 perguntas, tá? O Painho tá mandando, então vamos lá. Não tem... sim. Tá. Não precisa nem implorar. Obrigado. Tudo bem, boa tarde. Queria primeiramente dizer que eu gostei muito de Gótico Nordestino. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria direcionar essa pergunta, se possível, para a Lara, né, a autora do livro ali. Suicídio é um tema muito duro, né, e sombrio, e foi muito dito aqui hoje sobre isso. Mas eu li seu livro há um tempo atrás e acredito que a ironia como linguagem, ela permeia, ela passa por todo o livro, assim. Eu até ri alguns trechos. Concorde comigo que tem trechos também divertidos, para eu me sentir menos esquisito. Mas é porque ele é altamente irônico, apesar de todos esses apesares, apesar de toda a violência psicológica que ele trata também, sobretudo do ponto de vista feminino, né? Então, de onde veio, se veio. Obrigado. Acho que sim, acho que aí sou eu mesma ali, impresso no livro, quem eu sou, sempre procurando um humor, rindo, esse humor meio, humor negro, né? Humor, nem sei se pode falar humor negro, pode hoje? Acho que não pode mais, né? Desculpa. Mas cancelada, gente, desculpa, corta isso também. Esse humor sarcástico. Sarcasmo, assim, e de rir de si mesmo, rir das situações. E eu acho que eu também chegou a um determinado ponto que eu fiquei com medo do livro ficar muito pesado, sabe? E eu tentei imprimir uma certa leveza, assim, também, para não afugentar muitos leitores. Mais uma pergunta? Aqui, né? Aqui. Boa tarde. Entre escrever um livro e ele ser editado, tem um monte de coisas acontecendo. E tem principalmente a questão do editor trocar a ordem, falar, tira esse, põe aquele. O quanto vocês se sentem, deixam de ser menos autores quando vem um editor e trabalha essas questões? Isso é uma coisa que pega? Isso é uma coisa que vocês sentem que agregam? Como é que é isso na vida de um autor? Olha, para mim agrega muito, muito. Porque eu acho que um bom editor, ele nunca vai mexer no seu texto a ponto dele deixar de ser seu. Né? Ele vai saber sugerir coisas. Aliás, ele não mexe, ele sugere. E você repensa para ver se realmente aquilo vai funcionar melhor ou não. Você tem a liberdade de dizer não. Todas as sugestões de Marcelo eu achei super interessantes e achei que me ajudaram a melhorar. Eu não estou vindo aqui na frente para intimidar. Mas é bom para você. É bom para você. Bom. Nem sabia que o Marcelo é verdade. É verdade. Mas você pode ficar aqui, mas só elogios. você tem que ter abertura para permitir, né, que o outro interfira um pouquinho, sem deixar de tirar você do seu texto. Eu acho que é super válido. Você, como escritor, só se enriquece, né? Você vai melhorando cada vez mais. Eu acho super importante. Bom, eu sou bem facinha com isso. Eu aceito fácil as sugestões de quem eu confio.
Inclusive, o primeiro conto do livro, ele foi escrito primeiro em primeira pessoa, e aí eu apresentei no que é talvez o mais pesado, o mais forte, né? E eu apresentei na minha turma de escrita, e a Noemi falou, não, tá muito, talvez muito excessivo, transbordando, está transbordando a emoção. E aí eu aceitei uma sugestão de transformar o conto, que era em primeira pessoa, para a terceira pessoa. E a partir da mudança dessa voz narrativa, eu consegui tirar os excessos, sabe? E eu fui entendendo que a emoção desse livro viria mais como uma porrada seca do que esse transbordamento da linguagem, sabe? E aí eu fui seguindo mais essa linha e é um pouco como eu sinto mesmo o livro, como se cada conto fosse uma pedra, assim, que sai dura e seca, que saísse, assim, da minha boca, sabe? Então, quando eu confio, eu sou bem facinha de aceitar as sugestões. Eu estou no mesmo barco. Eu acho que Olha, todo editor queria ouvir isso. O livro ele não é só meu também nesse sentido. Eu sou o primeiro leitor, digamos assim, que acabei de escrever, mas depois a conversa com quem você confia, né? Você tem uma boa relação com o seu editor, enfim. Foi o que aconteceu com o Caquinhos Afonso. Eu aceitei todas as sugestões que a editora fez, né? Para pensar desde a posição dos contos dentro do livro, ou pensar alguns personagens, como eles foram aparecendo, se não faria mexer um pouquinho mais, retirar um pouco, etc. E eu acho que ficou melhor. E depois disso também, o livro ele vai seguir esse mundo, e cada leitor vai ter a sua impressão, né? Eu não sou detentor de um poder total sobre o livro e essas histórias. Então, eu sou bem facinho também. Bom, geralmente eu não, quando estou mediando, eu geralmente não falo como autor, mas me ocorreu, vou falar esse exemplo bem rapidinho. Há muito tempo eu ainda morava no Recife, eu entrevistei no evento literário o Raimundo Carreiro, falecido recentemente, né, que foi de quem eu fui próximo, e o Bernardo Carvalho. E houve uma pergunta sobre isso, né? Era muito engraçado porque o Carreiro dizia, não aceito, não quero que o editor mexa no texto e tal. Bom, ele tem uma relação muito grande, muito legal com o Samuel Leon, da Iluminuras, né? E com os editores da Record também, enfim. Mas o Bernardo Carvalho era o oposto. Ele falou, eu preciso de um editor. E ele falou uma coisa, e o Bernardo Carvalho falou uma coisa que eu nunca esqueci. E que eu apliquei na minha relação com meus editores, ou quando eu edito, né? É que o editor, o bom editor não é aquele que necessariamente ele vai mudar teu livro ou algo assim. O bom editor é aquele que entende o que é o teu manuscrito e entende a potencialidade para até onde pode se caminhar dentro do que o manuscrito está dizendo para ele. Eu vou entender qual é o teu projeto e eu entendo que esse projeto pode ir até aqui. E se isso vai ser acréscimos, cortes ou quase o livro só revisado, aí depende de cada projeto, né? Eu acho que isso é também uma coisa legal, assim. Temos ainda espaço para uma pergunta? Tá, beleza. Quer fazer uma pergunta? Não. Temos aqui. Temos aqui. Como a gente está falando de temas duros, né? Bom, suicídio, peste, e pela que eu entendi, são autores do primeiro livro. Eu tive o prazer de começar. Hoje foi difícil sair de casa, porque eu recebi o livro da Lara e não conseguia desgrudar dele. Eu queria perguntar para vocês qual foi o maior medo em fazer essas publicações que são de extrema coragem e vulnerabilidade também. Dizem que se você publica um livro que agrada a todo mundo, o livro não é bom, né? Então você tem que cutucar alguém de alguma forma, assim. Mas hoje eu estava vendo uma mesa com a Karina Bacelar, que estava até aí, e estava tendo ela. E se disse na mesa, né, que escrever sem medo, eu acho que é uma farsa, né? A gente sempre escreve com um pouquinho de medo,
E eu mesma, eu pessoalmente nunca sei se está bom ou não. Então, eu acho que a gente escreve muitas vezes isso, correndo risco mesmo de incomodar. Tá aí, né, Emanuel Carré, Karl Wolff, sei lá, Eduardo Lee, tanta gente escrevendo, incomodando, enfim, acho que a gente vai com medo mesmo, né? Depois que você cria coragem de publicar, você tem que deixar o medo para lá. O medo maior é até tomar, né, a decisão de mandar uma editora aceitar, você realmente ir à frente e publicar. E torcer para ele seguir um caminho bacana, porque se a gente for ficar preso nesse medo de não agradar, de incomodar, de não ser bem aceito, a gente para, né? O prazer é escrever. E maior prazer ainda se tiver os leitores, né? O medo é de não ficar no enviar para a editora. Né? E também o medo de você ter um silêncio retumbante ali do outro lado, né? Você mandar e ninguém nunca te responder, algo assim. Porque escrever é prazeroso, escrever é algo que você faz para você e tá com seus cadernos, com seus textos guardados ali no computador é bastante tempo agora. Organizar, mandar e ficar esperando que haja um retorno, isso dá muito medo, de fato. Isso. Bom, então é isso, né? Eu queria agradecer demais a escuta afetuosa e atenta de vocês. Queria dizer que foi um prazer conhecer vocês pessoalmente. Foi um prazer, uma honra ver vocês e conversar hoje agora, nesse final de tarde. E eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos autores.